Salve, salve galera de Umbanda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marlon Martins, bem-vindos ao nosso canal e vamos falar de Umbanda, né, gente? Falar de quê? Falar de Umbanda, né? Falar de coisa boa, para variar. Bom, o nosso vídeo hoje, ele é meio que uma continuação do nosso último vídeo, onde nós falamos um pouco do nosso passado, né, do passado da Umbanda, do que vem acontecendo ao passar dos anos, das décadas, até chegar agora 2021. E esse passar dos anos nos explica em muito o que nós temos de Umbanda hoje. Quando eu falo de Umbanda hoje, eu falo de Umbanda popular, né? Mais uma vez, eu não vim para falar de vertente, eu vim para falar da Umbanda popular, que é aquela mais praticada, é aquela onde nós vemos terreiros em maior quantidade, dentro de uma similaridade litúrgica, ou seja, muitos terreiros praticando quase que o mesmo processo litúrgico durante as giras e durante o calendário do ano letivo, porque calendário também é liturgia, tá, gente? Então, o que nós falamos no último vídeo? Nós contamos um pouco da Umbanda religião criada pelo Zélio e da Umbanda já agregada dos valores e práticas culturais da macumba carioca e de outras manifestações afro-brasileiras, né? Como é o caso do candomblé de caboclo, como é o caso do tambor de mina, tambor de crioulo, são variações aí de religiões afro-brasileiras, né? Mas enfim, não vamos entrar muito por essa seara, senão a gente vai acabar desvirtuando. E aí nós explicamos a Umbanda que nós temos hoje através dessa mistura que se deu, Parará e Pererê, e precisamos dar prosseguimento a este assunto. Entendemos que hoje nós temos uma Umbanda muito misturada, né? Seja de muita prática candomblessista, seja de muita prática kardecista, nem tanto mais prática católica, seja de bastante prática também de pagelança, tem muito, né? E, enfim, e aí nós nos deparamos com uma seguinte situação, que é, na verdade, o assunto do vídeo de hoje. Marlon, a Umbanda popular. Foi dito aqui que a Umbanda popular, ela é cristã. Sim, ela é cristã não porque o Marlon está falando, o Marlon definiu. Ela é cristã porque ela consta como cristã na TENSP, que foi a tenda que criou a religião. Bom, se eles dão a religião como cristã, quem sou eu para dizer que não é? Não é mesmo? Se a religião foi criada assim e eu sigo a religião de Umbanda, então a Umbanda é sim uma religião cristã por fato, né? Bom, dado este fato de que a Umbanda é uma religião cristã, Marlon, Oxalá na Umbanda é Jesus Cristo? Gente, isso é um assunto que me perguntam a todo momento. Todo momento tem essa história. Oxalá é Jesus, Oxalá não é Jesus. Oxalá é Jesus, Oxalá não é Jesus. Bom, através de muito estudo e de vivência, né, o que eu digo para vocês? Oxalá na religião de Umbanda é Jesus Cristo. Mas também digo para vocês que Oxalá na religião de Umbanda não é Jesus Cristo. Como assim, Marlon? É muito confuso, né? Realmente é muito confuso, mas a gente precisa considerar essas fusões culturais, né? Nós não podemos nos apegar à nossa verdade, né? E garantir, encher o peito para falar que a nossa Umbanda é a certa, o nosso conceito é o certo. A nossa verdade interessa para a gente, temos que respeitar as verdades do irmão. E não só respeitar, também não custa nada tentar entender. Quando eu digo entender, é o seguinte, vamos lá, de novo aquela história. A religião de Umbanda, quem criou foi o Zélio. Ele criou uma religião cristã.
onde Oxalá é Jesus Cristo, ou seja, através do sincretismo, o nome Oxalá foi dado a Jesus Cristo. A gente cultua Jesus Cristo na religião de Umbanda popular com o nome de Oxalá. Acontece, gente, que, como foi falado, outras eventualidades aconteciam nas macumbas cariocas, né? E a grande parte da macumba carioca que veio do candomblé e grande parte do candomblé de Angola, pratica o Oxalá como não sendo Jesus Cristo, apenas com o sincretismo, né? Mas Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus. E isso veio parar na religião de Umbanda. Lembra, gente? A gente falou aqui que culturas foram se agregando, ou seja, uma religião de Umbanda onde Oxalá é Jesus, recebeu culturas, recebeu componentes, recebeu partes litúrgicas de uma prática umbandista, que era a incorporação de espírito, tá? Onde Oxalá não é Jesus. E aí isso se misturou. E dali para frente, algumas casas continuaram cultuando Jesus como Oxalá, e algumas casas continuaram a cultuar como Jesus é Jesus, Oxalá é Oxalá, porém utilizando-se do nome de religião de Umbanda. Então, por isso tem essa confusão hoje em dia. Tem terreiro que Oxalá é Jesus, tem terreiro que não é, mas é por isso, por conta das raízes de seus dirigentes. Quem veio de uma raiz do Zélio, provavelmente bate no peito para dizer Oxalá é Jesus. E quem não veio de uma raiz que não é do Zélio, mas sim da macumba carioca, provavelmente, vai falar, não, Oxalá é Oxalá e Jesus é Jesus. Mas, gente, por conceito, se formos respeitar o conceito de religião, né, considerando, aceitando, reconhecendo que a religião de Umbanda quem criou foi o Zélio e que ela é cristã, por conceito, na Umbanda popular, Oxalá é Jesus. Tá bom, gente? Mas aí, Marlon, como é que fica essa história aí de se Jesus é Oxalá, Oxalá é Orixá, Orixá incorpora, mas como é que é isso? As pessoas incorporam Jesus? Gente, já se pararam para perguntar quanto a isso? É possível incorporar Jesus? Eu acho que nós estamos muito deficientes ainda até os mais velhos de Umbanda, muito deficientes ainda na incorporação dos orixás, no transe da linha vibratória de orixá, né? Quem dirá incorporar Jesus? Acho que nem se nós estivéssemos muito avançados mediunicamente, não creio que isso seria possível, que Jesus baixaria na Terra nos médiuns. Tá bom, gente? Mas como explicar isso? Bom, aí a gente começa a ir para um outro assunto para falar das 7 linhas de Umbanda. Mas é fundamento e também ajuda a comprovar essa situação de Oxalá na Umbanda popular ser Jesus Cristo. O que a Umbanda prega, o que a Umbanda cultua através de fundamentos criados através do sincretismo, né? O que é o sincretismo? União de culturas para se formar uma outra. Então, utilizou-se a união de culturas para se formar a Umbanda. O que acontece? Qual é a doutrina da Umbanda quanto às 7 linhas, gente? A Umbanda popular, ela cultua 7 linhas vibratórias. Ela cultua 7 faixas vibracionais, onde essas 7 linhas e essas 7 faixas vibracionais são os 7 principais poderes de Deus, os 7 principais sentimentos de Deus, vamos dizer assim. O evangélico, ele cultua Deus como um ser que está em um trono em algum determinado local, controlando tudo e faz o equilíbrio do bem e do mal. O católico também, por aí é a mesma coisa, mas o umbandista, ele cultua Deus como fonte de energia que se desdobra em faixas vibracionais, tá certo?
E a Umbanda cultua 7 linhas, 7 faixas. 7 faixas principais vibracionais, donde dentro dessas 7 principais se desdobram muitas outras energias. Por quê? Faixas vibracionais, gente, elas se desdobram, né? Não sei se alguém conhece um equipamento chamado osciloscópio, onde é possível medir uma senoide de um pulso elétrico, né? Uma senoide positiva, um ciclo positivo e um ciclo negativo, um ciclo positivo e um ciclo negativo. Faixas vibracionais funcionam assim. E a Umbanda só cultua 7. Dentro dessas 7 tem muitas outras energias? Tem. Muitos ciclos? Tem. E o que a Umbanda fez? Ela pegou essas 7 energias principais de Deus e nomeou através do sincretismo. Ou seja, a primeira faixa vibracional é o Oxalá. A partir da segunda, você pode pôr a ordem que você necessitar. Mas como assim, Marlon? Obrigatoriamente a segunda não é Yansan, a segunda não é Oxum, a segunda não é o Baluaê? Não. Da segunda em diante, o guia-chefe do terreiro, de acordo com os orixás chefes do terreiro, eles vão praticar as 7 linhas conforme os guias e os orixás do terreiro. Eu expliquei isso lá no podcast uma vez, como exemplo, tá? Se eu sou de Xangô e Oxum, que eu não sou de Oxóssi e Iemanjá, mas se eu fosse de Xangô e Oxum, no meu terreiro eu praticaria as 7 linhas da seguinte maneira: Oxalá representando a primeira linha, o nome Oxalá representando a primeira linha vibracional, tá? Como primeira faixa vibracional de paz universal, amor incondicional e fé. Tá bom, gente? E a segunda faixa, eu cultuaria ela como o Xangô ou como o Oxum, dependendo de quem fosse meu orixá de frente, ou pai ou mãe. Então, assim, essa ordem, ela não tem uma ordem certa. Ela segue os guias-chefes, os orixás regentes da casa, vamos dizer assim. Então, se eu, Marlon, tenho um terreiro, seria Oxalá, Oxóssi, Iemanjá e daí por diante, conforme eu achasse melhor, né? Mas então o que a doutrina umbandista faz? Ela deu o nome dos orixás iorubás de Queto para essas faixas vibratórias, utilizando-se do artifício do sincretismo. Por quê? A primeira faixa vibracional para a Umbanda é o primeiro poder de Deus, que é a paz universal, amor incondicional e fé. E aí, qual é o orixá das nações de Candomblé que mais se assemelha a essas características? É o Oxalá, ou Oxalufã, ou Oxaguian, ou Orixalá, que são qualidades de Oxalá, vamos dizer assim, né? Isso é um papo muito profundo, talvez fique para um outro capítulo em um outro vídeo. Entendeu, gente? Então, o sincretismo é isso, são comparações e equiparações, e aí você chega a um determinado conceito. Qual é o conceito? A primeira faixa vibracional é chamada de Oxalá, porque a paz universal, a fé e o amor incondicional são características dessa entidade, desse Deus de Queto, do Candomblé de Queto. Tá ok, gente? E aí, através do sincretismo, quem representa essa faixa na Umbanda? Jesus Cristo. E é por isso que eu digo que na religião de Umbanda popular, Oxalá é Jesus. Por isso, através desse sincretismo, a primeira faixa a gente chama de Oxalá e a gente cultua a Jesus. A Umbanda é uma religião cristã. E abaixo dessa primeira faixa, nós temos as outras faixas, vibratórias. Cada um recebe a representatividade de um orixá. Não significa que uma faixa vibratória é o orixá. Bom, mas como assim, Marlon? A faixa vibratória não é orixá? Não. Vamos lá. Segundo os fundamentos da doutrina da Umbanda Popular, o orixá está dividido em 2. Né? O orixá maior, que é a faixa vibratória. Lembra? A faixa vibratória recebe o nome do orixá. Representatividade. Tá? O orixá maior é a faixa vibratória. E tem o orixá falangeiro, que é aquele que incorpora nos médiuns e que vem representando, irradiado por aquela faixa vibratória. Então vamos pegar um exemplo aqui.
A faixa vibratória de Ogum, o orixá maior, que não é gente, eu não estou falando de gente, eu estou falando de uma faixa vibratória. Estou falando de uma faixa impregnada de muito, 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 muito poder energético, tá? Ogum. Nessa faixa vibratória existe um orixá falangeiro que trabalha irradiado por esta faixa, representando esta faixa. O que seria esta faixa vibratória Ogum? É a execução da lei divina, é a execução do equilíbrio. Veja bem, não é o julgamento do equilíbrio, é a execução do equilíbrio, é a execução da lei divina. O que é a lei, gente? É a espada de Ogum. Então, nomeou-se a faixa vibratória de onde se cultua um dos poderes de Deus, que é a lei divina, a lei de Deus, a lei da vida. Isso, nomeou-se ela de Ogum, e para representar ela, nós temos o orixá falangeiro, que é o Ogum Iara, Ogum Beiramá, Ogum Sete Ondas, Ogum Megê, Ogum Matinato, Ogum de Ronda, ou Ogum Naruê, Ogum de Ronda. É o mesmo Ogum, vocês podem estudar, ir a fundo nos fundamentos que vocês vão encontrar. Então, gente, é isso, é orixá maior e orixá falangeiro. Algumas casas cultuam como orixá menor. Eu prefiro falar orixá falangeiro, fica mais fácil, não cria confusão. Orixá maior é a faixa vibratória, orixá falangeiro é aquela entidade que incorpora no médium. Então, Marlon, o médium não pode incorporar a faixa vibratória de maneira alguma. Ele pode entrar em transe e sentir as vibrações da faixa vibratória. Isso acontece a todo momento. Isso é possível ver a todo momento. O médium no terreiro, se debatendo muito, se tremendo muito. Muitas vezes isso acontece antes da incorporação do orixá falangeiro, ou seja, primeiro ele se conecta com a faixa vibratória, entra em sintonia. Após a sintonia, aí sim o orixá falangeiro ele consegue fazer a conexão, e aí é uma conexão mútua. Médium, orixá falangeiro, falangeiro, médium. E aí ele incorpora o Ogum Matinato, o Ogum de Ronda. E isso, gente, se repete para todos os outros orixás. Conforme eu estou falando de Ogum, eu posso falar de Xangô, Xangô Agodô, Xangô das Almas, Xangô Sete Pedreiras, Xangô Sete Cachoeiras, e aí por aí vai, Oxóssi Folha Verde, Oxóssi Sete Luzes, Oxóssi Sete Estrelas, que também é um falangeiro da faixa vibracional Oxóssi. Que é o quê? Qual é a faixa vibracional Oxóssi? É a lógica, é o raciocínio, é a objetividade, gente? É estratégia, é raciocínio, é pensar. É aquilo, é lógico, é isso aqui, pá, é objetivo. É o tiro de arco e flecha. Puxou, soltou, atingiu o objetivo. Acabou. Isso é Oxóssi. É a sabedoria, é o conhecimento. Porque se envolve raciocínio, tem a ver com sabedoria e conhecimento. E quais são os falangeiros que trabalham dentro dessa faixa de orixá maior que é nomeada de Oxóssi? São esses orixás falangeiros que eu falei. Tem muitos, Oxóssi Sete Lua, Oxóssi Folha Verde, Oxóssi Folha Seca, Oxóssi Mata Verde, Oxóssi Mata Verde. Eu estou falando de Oxóssi, não estou falando de caboclos, tá, gente? Caboclo é uma entidade que está num grau bem abaixo do orixá falangeiro, tá? Não vamos fazer confusões. Caboclo é caboclo, Oxóssi é Oxóssi. E aí, a gente falou tudo isso para explicar o porquê que Oxalá na Umbanda, na religião de Umbanda popular, por que Oxalá é Jesus? Por isso. E aí, gente, vocês percebam que a primeira faixa universal, a primeira faixa vibratória, que é a faixa onde vibra paz universal, amor incondicional e fé, que nós nomeamos ela de Oxalá e ela é representada por Jesus, Jesus não incorpora. É a única faixa que não tem orixá falangeiro na Umbanda. Ah, mas eu conheço fulano que é de um terreiro que ele é filho de Oxalá e lá ele recebe. Bom, provavelmente esse terreiro traz essas raízes da macumba carioca, onde lá há de ter uma explicação o porquê que se incorpora um falangeiro de Oxalá. Entendeu, gente? Eu estou aqui para falar da religião de Umbanda. Através de estudos e vivência, eu venho falar da religião de Umbanda, Umbanda popular, aquela que traz as raízes do Zélio,
não igual a do Zélio, não a mesma do Zélio. Hoje, eu acho que em Umbanda nenhuma é como a Umbanda do Zélio. É muito diferente. Visitem a TENSP, né? Eu já falei isso também outras vezes lá no podcast. Eu acho muito estranho um umbandista ainda não ter visitado a TENSP. Eu considero aí, vamos dizer, o Vaticano da Macumba, né? É a primeira tenda de Umbanda do mundo, não é do Brasil, não é do mundo. Tenda de Umbanda religião. Então, é a primeira tenda religião de Umbanda do mundo. Então, visite, vá lá, tire suas conclusões. Você vai ver que a Umbanda que se pratica hoje, seja ela Umbanda popular, Umbanda iniciática, Umbanda crística, Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, né? É muito, mas muito, mas muito diferente da Umbanda que tem lá na TENSP, né? Então, hoje, em 2021, nós temos uma Umbanda popular, que agregou esse monte de cultura que já foi falado até aqui, e nós temos essa explicação aí, por que Jesus, na religião de Umbanda popular, ele é Oxalá, e por que em outros terreiros não é. Então, nós temos que respeitar, procurar entender. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Só o estudo, é isso, vai nos tirar do abismo. Não adianta ficar falando do próximo, da religião do outro, da casa do outro. Lá é lá, aqui é aqui. Eu tenho que respeitar e procurar entender o lá. Não é isso? E tenho que praticar com muita fé e amor e compreensão o meu aqui. Pronto. Bom, gente, a explicação é essa, tá? Espero ter esclarecido um pouco para vocês da religião de Umbanda popular, onde Oxalá é Jesus, e por que em outras Umbandas Oxalá não é Jesus, por que não, na religião de Umbanda popular não se incorpora Oxalá, e por que em algumas Umbandas se incorpora Oxalá. Tem explicação para tudo. A Umbanda não tem dogma, a Umbanda tem explicação para tudo, porém essa explicação há de vir de um fundamento, né? Por que eu falo que há de vir de um fundamento? Porque não adianta você adotar uma coisa e não saber a explicação. Aí é dogma, né? Eu vou abrir um terreiro onde haverão filhos de Oxalá e haverá incorporação. Bom, a Umbanda ela é feita de sincretismo. Isso, o sincretismo, como eu falei aqui, é a união de culturas. Quando o Zélio fez isso aos poucos lá no passado, ele fez aos poucos, mas chegou a um determinado, vamos dizer assim, panteão cultural, digamos assim, né? Ficou definido aquilo ali, pronto, e acabou. E aí, algumas doutrinas estão trazendo certas energias a mais do candomblé, né? E isso é preciso ter explicação, né? Se eu trouxer e utilizar do sincretismo, trouxer uma energia do candomblé, que não é cultuado na religião de Umbanda popular, para ser cultuada a partir de hoje, 2021, na religião de Umbanda popular, eu preciso trazer os fundamentos. E aí, se eu trago uma energia do candomblé e eu preciso trazer os fundamentos, eu preciso entender, né, de como é o culto daquele orixá, para que eu possa fazer o sincretismo de uma forma correta, né, gente? Porque aí eu faço isso, abro um terreiro, trago esse conceito, e aí eu consigo dar brechas na minha egrégora espiritual para que entidades com essas linhas, digamos assim, com essas energias, venham no meu terreiro. Né? O portal está aberto. Se eu estou cultuando, o portal está aberto. E aí eu não estou aqui falando mal, criticando, nada disso. Eu estou tentando explicar o porquê das coisas. E aí seria fácil eu trazer energias do candomblé e não cultuá-las de maneira correta. Porque se eu trouxer, eu preciso cultuar. Né? Já pensou? Se chega uma entidade de nação no meu terreiro já pedindo uma oferenda, né? Pedindo um sacrifício, digamos assim, né? Já pensou se você faz isso que eu falei, abre um terreiro querendo cultuar energias do candomblé, sem o devido fundamento, digamos assim, e aí você abre uma brecha na sua egrégora,
e aí você dá passagem para uma entidade de nação, e aí você chega às vias de fato de que esta entidade está precisando de uma oferenda de um cabrito, por exemplo, né? Um cabrito calçado nas quatro patas. Você sabe o que é um cabrito calçado nas quatro patas? O candomblé tem disso, minha gente. Que não vem ao fato também de ficar explicando isso aqui agora, mas você entende a responsabilidade da coisa? Então tudo tem que ser feito em cima de um fundamento. Não adianta querer candomblenizar demais a coisa e não querer trazer a responsabilidade do candomblé, porque o candomblé é muito bonito, muito, muito bonito, uma religião linda que eu admiro, gosto, estudo e sou fã muito do candomblé, mas eu sei aonde eu posso botar o meu pé de acordo com o meu conhecimento e até de acordo com a minha espiritualidade, né, com o meu gosto, né? Não adianta eu querer candomblenizar demais a Umbanda e não querer trazer a responsabilidade do candomblé, né? Será que eu vou querer candomblenizar a minha Umbanda muito? Mas será que eu vou ter pique para fazer obrigações de 3 anos, 7 anos e 21 anos? Será que eu vou ter pique para fazer dos meus filhos de santos as deitadas de 21 dias de recolhimento? Sem relação sexual, sem bebida escura, sem determinados tipos de comida, sem poder pegar vento, sem poder pegar sol, que é o resguardo do Iaô de candomblé, seja de Angola, seja de Queto, seja de Jeje. Será que eu tenho esse pique? Será que eu quero essa responsabilidade? E será que eu tenho gabarito para praticar isso? Então, gente, não adianta querer ficar querendo trazer certas coisas para a Umbanda, porque se trouxer, tem que haver o correto fundamento, né? E o Zélio já fez isso de uma forma maestral lá atrás. Simples, humilde, fortíssima, né? Não tem como negar que a vibração, as forças da Umbanda são fortíssimas de uma maneira muito simples. Entendeu, gente? Então, assim, vamos estudar, vamos nos esclarecer. Como eu falei, só os estudos podem nos tirar do abismo. As coisas precisam ter explicação. A Umbanda não tem dogma. A Umbanda tem explicação para tudo. Tá bom, gente? Então, vamos ver se nos próximos vídeos a gente consegue falar um pouco mais, talvez, das 7 linhas, falar um pouco mais de questões do candomblé que a gente encontra hoje dentro da Umbanda popular, né? Que a gente encontra. Tem Umbanda que não faz matança, mas faz comida. Há de se respeitar e há de se entender. E isso tem explicação, tem fundamento. O problema é quando não tem, mas isso tem, tá? E queria deixar um aviso para vocês aqui também, que talvez ainda, eu não sei dizer a data correta, mas talvez ainda no final de junho, mês 6, meia dúzia, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma live, tá bom? E aí, se for acontecer a live, eu dou um jeito de fazer uma chamada e deixar todos avisados, tá bom, gente? Visite nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe. Precisamos compartilhar, semear a sabedoria da Umbanda popular, tá bom, gente? Muito obrigado. Deus nos abençoe. Salve, salve. Axé.